de Educação Popular Paulo Freire, ele é um projeto que vem desde 1995. Nós tínhamos um programa de educação de jovens e adultos chamado ProAlto. E em 2002 nós resolvemos transformar esse projeto de educação de jovens e adultos em Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, né? E essa criação do núcleo foi pensando desenvolver não só a extensão, que o ProAlto era um projeto de extensão, mas desenvolver a pesquisa, o ensino e a extensão. Com isso, nós criamos linhas de pesquisa e começamos a fazer um trabalho de educação popular com crianças, com jovens e adultos, e ambientes não escolares. Nós iniciamos um trabalho em ambientes hospitalares, né, com centros comunitários. A gente já tinha um trabalho em São Domingos do Capim, que deu continuidade, com turma de educação de jovens e adultos. E a partir daí o NEP foi crescendo em termos de linhas de pesquisa e de grupos de trabalho. Então hoje o núcleo está estruturado em grupos de estudo e trabalho, envolvendo alunos da graduação, professores da UEPA, mas também professores e alunos de outras instituições, porque o trabalho é voluntário, né? Então a gente envolve também pessoas de outras instituições que fazem parte do núcleo. O NEP consta com grupos de filosofia com criança, que atua em 2 escolas, uma em Ananindeua, a outra em Belém, né? Nós estamos em 2 escolas com turma de filosofia com crianças, que é o grupo de educação educação freiriana e filosofia, e porque a gente faz um trabalho de filosofia, mas envolvendo a linha freiriana, né, nessa formação. A nossa abordagem ao trabalhar essa iniciação filosófica é de Paulo Freire, vem com um legado dele, ainda da educação popular. Essa atividade ela é bem interessante porque tem que deixar bem claro para todos nós que a gente não vai estar ensinando filosofia tal como numa graduação em filosofia. A gente vai estar trabalhando iniciação filosófica, é o que a gente faz com eles. A gente aborda a partir do contexto cultural deles, levando em consideração o que eles querem ou gostam de trabalhar, o que para eles seja mais significativo, tendo isso como um pano de fundo. Aí a gente desenvolve o filosofar, a gente desenvolve reflexões em geral, a gente desenvolve o senso crítico, né? E tudo isso desenvolvendo na criança algumas categorias filosóficas, como por exemplo o desenvolvimento da lógica. Isso pra gente é muito interessante, e pensa que isso possa ser muito importante no desenvolvimento dela enquanto futuro adulto. O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de filosofia freiriana, em que a gente reúne os alunos do 5º ano, sempre em um dia da semana, nesse caso é a terça-feira, que a gente faz trabalhos pedagógicos. E o centro desse trabalho é a filosofia. A gente traz a filosofia de um modo diferente. Uma filosofia em que está contido dentro das ideias de Freire. A ideia em que o professor não só fala, não é o detentor do conhecimento, mas que o aluno também tenha voz e vez, expresse seus saberes, seus conhecimentos, suas experiências. Então, nós fazemos um trabalho pedagógico, dinâmicas e metodologias que dê essa abertura para o aluno pensar junto conosco. Ninguém vem trazer aqui respostas prontas para as temáticas filosóficas que a gente coloca. Então, esse é o segredo, essa é a beleza do grupo de filosofia com crianças. É que ninguém vai dizer, nenhum dos professores vai dizer o que é verdade, dando o ultimato
de verdade ou mentira. Não, nós os estimulamos a eles perguntarem, né? As perguntas que eles nos dão, nós as transformamos, damos em outras perguntas para que eles cheguem às suas próprias conclusões. E nisso não tem limite, né? Pode-se ter uma discussão sobre a violência que demora um encontro inteiro, claro, com a nossa programação sendo respeitada ou não. E isso também se dá nas rodas de conversa, essa dinâmica, esse algo que não é assim fechado, limitado, pronto, aquilo e acabou aquele tema. Não, vamos continuar pensando, vamos continuar indagando até a gente chegar em pontos que interessem para ambos, que sejam bem filosóficos, que façam a gente pensar a nossa existência, a nossa realidade, a nossa escola, o nosso sistema educacional. Aí assim a gente vai desenvolvendo, inclusive, conceitos filosóficos. O que é interessante, em função dessas atividades, aos poucos, a gente foi sentir a necessidade de elaborar material didático. Um material didático que falasse da nossa cultura, que ao mesmo tempo falasse do contexto lúdico em que a criança normalmente vive, mas que também trouxesse conceitos filosóficos. E surge então o primeiro livro, chamado Uma Conversa com Sócrates. Ele traz alguns conceitos de Sócrates, mas enredado por uma história de um menino, que no enredo da história pode se chamar Menino do Porquê, e de uma menina, que no decorrer da história ela pode se chamar Menina da Pergunta. Os dois passam a conversar com Sócrates, e na medida que eles conversam com Sócrates, é interessante que o Sócrates, sem se apresentar, ele se apresenta como nada a ser. Então ele vai desvelando na conversa alguns conceitos, algumas categorias próprias do pensamento socrático. Observe só a ilustração, como ela é uma ilustração regional e evoca esse momento aqui, ó, meninos descalços, morenos, né, amazônidas, né, no centro comunitário, onde tudo começou. Efetivamente, essa experiência de filosofia com crianças se deu no centro comunitário, né, e a partir de um colega nosso de trabalho, o professor Afonso, e a história ela também ilustra um pouco desse início da atividade de filosofia com crianças. No contexto de São Geraldo, a filosofia ela vem trazer a contribuição para pensar a realidade, né? Tá, se não há violência, mas há outro contexto, por exemplo, que a gente percebeu dentro da sala de aula, foi a questão estética. Os alunos começam a se apelidar, chamar de feia, apelidar o cabelo, que o cabelo é assim, a questão da cor. Então a gente percebeu isso e com certeza a gente vai trabalhar isso. Quando a gente percebe isso, ou está nos temas geradores que a gente coloca, a gente trabalha. E a filosofia vem para o aluno, e a gente vai chamar de educando, né? Para o educando pensar sobre o que ele falou. Né? O que está por trás desse pensamento, né? Desse julgamento? O que está por trás disso? Então nós fazemos metodologias, maneiras de nós chegarmos a esse ponto. Quando chegamos a esse ponto, fazemos o círculo cultural dialógico de problematização, onde é a oportunidade de a gente encontrar, de a gente discutir, problematizar essa questão estética, por exemplo. Nós fizemos, já estamos na terceira história para infantil de filosofia para criança. Já fizemos uma conversa com Sócrates, fizemos uma outra de Platão e estamos fechando a de Aristóteles. Essa aqui foi a primeira história, era dos autores. Uma conversa com
Sócrates. Nós temos um grupo de estudo e trabalho em ambiente hospitalar, nós temos uma turma de educação de jovens e adultos na pediatria e outra no Espaço Acolher. O Espaço Acolher da Santa Casa é um espaço que atende mulheres vítimas de escapelamento. Então a gente faz um trabalho educativo com essas mulheres lá no Espaço Acolher. Uma desconexão da evolução tecnológica com o saber do ribeirinho. E ele, de uma certa forma, ou de todas as formas, ele quer acessar a tecnologia. E o motor do barco é uma forma dele ir mais rápido e mais longe também, de dar uma melhor condição de vida, de ir na cidade passear mais vezes, de ir mais vezes na igreja, porque antes era só remo, né? Então, o que acontece? Ele usa o motor sem o conhecimento adequado, né? E a gente vem trabalhando nesse sentido para reunir os mestres que constroem o barco, mas também as pessoas que montam os motores, para trabalhar a importância daquele motor estar coberto. E não estar só coberto com tábuas, porque várias pessoas se acidentaram com motores cobertos. Mas elas tiram a tábua para tirar a água com o motor ligado, para consertar, ou para algum objeto que escorregou. Então elas deitam em cima desse tabuado e o cabelo escorrega entre as frestas. Nós temos um número enorme desse tipo de acidente. Não é pouco não, é muito. Pelo acidente, por elas terem sofrido acidente e elas não poderem estar com a sua família ou dentro de uma escola no momento do tratamento, então elas se sentem um pouco retraídas. E criança tem que brincar, até porque criança precisa brincar. Então, a partir desse momento, a gente traz ela para dentro daqui da brinquedoteca. A gente trabalha aqui a leitura, porque a gente tem os cantinhos da leitura, a gente trabalha fantoche com teatro, vídeo, brincadeiras com jogos lúdicos. E com o trabalho, no caso delas, no período do tratamento, não só a parte pedagógica, mas a parte psicológica também ajuda muito. Porque tem crianças que chegam aqui tristes, que queriam estar com seus coleguinhas, que queriam estar com seus irmãos, com seus primos, e não podem. A gente nunca fica só com as crianças, a gente também trabalha com a EJA, que é o nosso principal alvo, no caso o NEP. A gente trabalha, por enquanto, com as crianças porque a gente não quer que elas atrapalhem o trabalho do EJA. Então, para isso, tem que ter também o trabalho com as crianças, porque elas são atendidas à tarde. Então, de manhã tem que ter um projeto pedagógico. Aí a gente fez o projeto lúdico-pedagógico dentro da brinquedoteca. Montar uma classe hospitalar dentro do Espaço Acolher tem sido muito positivo. Propicia que as meninas continuem o tratamento sem perder o ano escolar, que era um dos grandes problemas do tratamento do escapelamento. Era a primeira coisa que acontecia, a evasão escolar. Então as meninas não voltavam mais para a escola, ou pela dificuldade do tratamento, ou pela vergonha de encarar os colegas, de estarem sem o cabelo. Nós tivemos umas situações bastante difíceis, né, de assédio das meninas, né, de bullying, através dos próprios professores, e a gente ia em cima, né, ia averiguar nos municípios. E o Classe Hospitalar, ele realmente garantiu esse retorno para a escola, né? E eu penso que o Classe Hospitalar, dentro do Espaço Acolher, ele vai muito além do ensino-aprendizagem da própria escola, né? Porque a gente trabalha aqui com uma equipe que às vezes nem a escola tem, que é com o serviço social, com o apoio da psicologia, com o apoio da enfermagem e outras pessoas que vêm a nível de voluntariado mesmo trabalhar conosco. Então o trabalho fica muito enriquecedor. Como a gente trabalha na parte pedagógica do Espaço Acolher, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, o NEP, que é voltado a Paulo Freire, é muito importante, eu acredito, porque a gente
a gente tem muito ensinamento devido à vivência que elas têm e elas também têm devido às coisas que a gente sabe. É uma troca. Porque assim como a gente ensina um pouco que a gente sabe, a gente também aprende muito com elas. E é uma verdadeira troca de saberes que a gente tem aqui dentro. Às vezes a gente acaba aprendendo muito mais com elas do que elas com a gente. Com essas trocas de cultura. Porque querendo ou não, é uma cultura diferente. A gente é acostumado a ver a teoria nas salas, e aqui a gente coloca em prática. Aqui é a nossa maior escola, porque aqui a gente vai colocar em prática tudo que a gente viu, tudo que a gente leu. E as meninas, elas acabam ensinando muito pra gente. Um exemplo disso são as palavras que elas usam. Algumas palavras que a gente usa são outras coisas para elas. Então elas vêm ensinando pra gente. O trabalho do NEP hoje, com todo esse tempo de vivência, ele tem sido um importante locus de formação. Não só o aluno, ele desenvolve a experiência, a vivência nesses espaços escolares e não escolares. E, além disso, a formação que esses alunos recebem, né? A sua formação humana, a sua formação profissional, e a autonomia que cada grupo constrói, porque a gente tem os princípios, mas cada grupo constrói suas práticas, planeja, programa. A maioria das falas dos educadores do NEP, eles dizem muito claramente, a gente aprende mais do que ensina, porque o que a gente aprende ali são experiências de vida, são experiências de relações humanas que nem sempre os discursos da escola são capazes de revelar, né? E assim os educadores vêm buscando superar as dificuldades que este espaço apresenta. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos numa turma e os alunos diziam assim: professora, mas hoje é um dia, amanhã já é outro aluno, depois já é outro aluno, como é que a gente faz? Né? E a gente diz, vamos parar para pensar, vamos ver como é que a gente faz. Mas temos também as pesquisas, os grupos de pesquisa. Nós temos uma rede de educação inclusiva na Amazônia Paraense, que envolve 10 municípios do estado do Pará, envolve professores da UFPA, da UEPA e UFOPA. Nós temos também um trabalho de formação de educadores. A gente faz formação nas secretarias de educação e faz também formação continuada dos nossos educadores do NEP. E temos um trabalho em parceria com a Alfabetização Solidária, que a gente também faz formação. E temos também um outro projeto, que é um projeto com a Cátedra da PUC São Paulo, sobre a presença de Paulo Freire nas escolas públicas. Então a gente tem um grupo de pesquisadores estudando sobre Freire, né, práticas de Freire, não só na educação popular, como também nas escolas públicas. Então, além dos trabalhos, dos grupos de trabalho que envolvem ações de extensão e de ensino, a gente tem também os grupos de pesquisa. A gente não faz um trabalho educativo tradicional, a gente faz um trabalho comprometido com as classes excluídas. E isso expressa nas ações dos grupos de trabalho. Eles se comprometem, eles assumem o compromisso. Esse compromisso, ele é maior do que as práticas individuais, né? Ele acaba tendo uma dimensão coletiva muito forte. E hoje, por mais que muitos não participem mais por questão de trabalho, né? Mas no dia que a gente chama por uma necessidade, eles estão presentes. Eles não largam o NEP, eles permanecem no NEP. Eles participam do que podem, mas não deixam o NEP. Então a gente tem uma rede muito grande de pessoas envolvidas. A gente fica muito feliz com isso. Eu fico muito feliz. E é uma das coisas que eu sempre digo, que me faz feliz na UEP é o NEP. Na realidade a gente não tem troco, não ganha remuneração para isso, né? É um trabalho que te dá satisfação de ver o resultado. Oi, tudo bom? Tudo bem?
Tudo bem? Já estou bem. Estou emagrecendo, eu emagreço. Não estou bem. Isso a gente não consegue. Quando quer emagrecer, Espera rapidinho em casa, eu vou. Deixa eu falar.